Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É maravilhoso, um privilégio muito grande estar com vocês aqui hoje novamente para trazer uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de salvação. É uma das maiores bênçãos que existe hoje na Terra nesses últimos dias. O trabalho de história da família, o trabalho do templo. É maravilhoso saber que o Senhor está nos abençoando nesses últimos dias e preparou um caminho para que possamos salvar nossos entes queridos que partiram desta vida sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então é maravilhoso saber que o Senhor providenciou meios que possamos salvar nossos entes queridos que partiram dessa vida e estão hoje do outro lado do véu, estão no mundo espiritual. Nossos entes queridos, irmãos, que faleceram, eles não estão mortos. Apenas o corpo físico morreu. Mas eles estão vivos em espírito, estão do outro lado do véu, no mundo espiritual. E muitos deles que não conheceram o Evangelho nesta vida, aguardam ansiosos para que possamos levar a salvação até eles. E isso é maravilhoso saber que nesses últimos dias existem esses meios. Vou ler uma citação que está no discurso de 1,70 diária, o Elder J. Miranda. Ele fez uma citação assim: a revelação moderna ensina-nos que aperfeiçoar os santos só pode vir através da coligação de Israel, de ambos os lados do véu. O apóstolo Paulo ensinou-nos que o Senhor estabeleceu a sua igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O Senhor restaurou novamente sua igreja para abençoar todos os filhos de Deus nesta última dispensação do Evangelho, com as ordenanças e convênios necessários para aperfeiçoar os santos. Então é maravilhoso, irmãos, saber que todas essas coisas e maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo existem hoje na Terra. E só nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias existem essas ordenanças salvadoras, que precisam ser feitas para salvar nossos entes queridos que partiram desta vida sem conhecer o Evangelho. E não só para salvar eles, mas para salvar a nós também. Porque o trabalho de salvação e a coligação de Israel tem que ser feita dos dois lados do véu. Se fizermos só aqui na terra, não terá efeito para a nossa salvação e salvação de nossos entes queridos. Vou ler aqui em Doutrina e Convênios 128, do versículo 15 até o 18, para que possamos entender melhor sobre o trabalho de salvação dos dois lados do véu. Iniciando no 15, fala assim: e agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange a nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação, como diz Paulo com respeito aos pais, que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós sem nossos mortos ser aperfeiçoados. E agora, com relação ao batismo pelos mortos, apresentarei outra citação de Paulo em 1 Coríntios 15, 29,
De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles pelos mortos? Na época existia, na igreja primitiva, estavam sendo feitos os batismos pelos mortos. E questionaram, né? Por isso está essa citação de Paulo aqui, né? Fazendo a pergunta. Por que se batizam eles pelos mortos, se necessariamente eles não ressuscitaram? Então, para que possamos abençoar nossos entes queridos que partiram deste mundo sem conhecer o Evangelho, precisamos ser mensageiros deles aqui na Terra, né? Eles não têm um corpo físico no mundo espiritual. Então, precisamos ser procuradores deles nos templos, né? E fazer as ordenanças necessárias para a salvação deles, no lugar deles, né? Então, continua no 17. Também com relação a essa citação, mencionarei outra tirada de um dos profetas que tinham os olhos fitos na restauração do sacerdócio, nas glórias a serem reveladas nos últimos dias, e de modo especial no mais glorioso de todos os assuntos pertencentes ao Evangelho eterno, ou seja, o batismo pelos mortos. Pois Malaquias diz no último capítulo, versículos 5 e 6, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aqui são palavras do próprio Jesus Cristo, revelações em Doutrina e Convênios, né? No 18 fala assim, eu poderia ter feito uma tradução mais clara, mas é suficientemente clara como está, para servir ao meu propósito. Isto Jesus Cristo falando. É suficiente saber, neste caso, que a terra será ferida com maldição, a menos que exista um elo de ligação de um ou outro tipo entre os pais e os filhos, sobre um assunto ou outro. E qual é esse assunto? É o batismo pelos mortos, pois nós sem eles não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles sem nós ser aperfeiçoados, nem podemos nós ser aperfeiçoados sem os que morreram no Evangelho. Pois é necessário, na introdução da dispensação da plenitude dos tempos, dispensação essa que está começando a introduzir-se, que uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves e poderes e glórias ocorram e sejam reveladas desde os dias de Adão até os tempos atuais. E não somente isso, mas as coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que se conservaram ocultas aos sábios e prudentes, serão reveladas a crianças e recém-nascidos nesta dispensação que é a da plenitude dos tempos, nesses últimos dias. Então o Senhor ele fala aqui que se nós fizermos todas essas coisas, né, coisas e revelações que estão ocultas desde a fundação do mundo serão reveladas a nós nesses últimos dias. Se fizermos o trabalho do templo e da história da família pelos nossos entes queridos, né? Se guardarmos os mandamentos e fizermos tudo conforme o Salvador nos pede, seremos muito abençoados. Eu testifico a vocês, irmãos, que as maiores bênçãos que já recebi durante todo o tempo que estou na igreja, que é mais de 20 anos, tem sido quando eu faço o trabalho de história da família. É uma das ricas e bênçãos mais maravilhosas que recebemos. O Senhor derrama bênçãos maravilhosas quando fazemos o trabalho do templo e de história da família pelos nossos entes queridos. Então, irmãos, que possamos estar fitos, com os olhos fitos
nesse trabalho que é o trabalho de história da família, trabalho do templo. É maravilhoso. Eu sei que o Salvador nos ama. O Salvador, Ele só quer o nosso bem. O Pai Celestial nos ama. E Ele quer que todos os seus filhos se acheguem a Ele nesses últimos dias. Irmãos, estamos na última dispensação da plenitude dos tempos. É a última vez que o Salvador vai reunir seu povo na face da terra para a sua segunda vinda. Não existe uma terceira vinda. E isso é maravilhoso saber dessas coisas, irmãos. Eu testifico essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queria pedir a vocês que dessem um joinha, se inscrevessem no canal e me ajudem a levar esse canal para frente e essas mensagens a pessoas que não sabem que essas coisas existem nesses últimos dias. Vocês serão abençoados em fazer isto, em me ajudar, dando um joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando esses vídeos com mais pessoas. Um forte abraço e deixo o meu amor com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.